É importante conhecermos a palavra do nosso Deus, pois através dela nós entenderemos que precisamos ter um coração puro e limpo. Esse é o estudo de número 1137 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus, Ele continue te abençoando e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos ensina que é somente através do coração limpo e puro que nós poderemos ver o nosso Deus. E somente por Jesus Cristo nós conseguiremos ter o coração puro e limpo. Vamos ao nosso tema. Tendo um coração limpo e puro, nosso texto base está no livro de Salmo, número 51, verso 10, que diz: ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. No nosso texto base nós podemos observar a oração do rei Davi. Ele pediu ao Senhor um coração puro e um espírito inabalável. E é interessante que a gente vê que no nosso texto base, esse Salmo de Davi, ele fez uma oração de verdadeiro arrependimento, pois ele tinha pecado contra o nosso Deus. Salmo 51, verso 3 e verso 4 diz: pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me condenado. Davi, ele se sentiu culpado por ter pecado, por ter desagradado ao nosso Deus. Ele estava arrependido e ele confessou ao Senhor o seu pecado. Ele tinha adulterado com Betseba e mandado Urias para a morte. Enquanto ele estava cometendo o pecado, a consciência dele não o estava acusando, mas foi sendo incomodado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo o incomodou. Salmo 32, verso 3 e verso 4 diz assim: enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Após o pecado de Davi, ele não ficou bem, mas ele foi contestado, confrontado pelo profeta Natã, porque ele tentou encobrir o pecado. Segundo Samuel capítulo 12, verso 7 e verso 8 diz: então Natã revelou a Davi: esse homem és tu. E assim diz Yahvé, Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul, eu te dei o palácio e as mulheres do teu Senhor, eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Deus havia abençoado a Davi e Davi pecou contra Deus, e Deus usou o profeta Natã para que ele soubesse a sentença, o juízo de Deus, a consequência do pecado dele. E ele, quando soube, clamou por misericórdia, clamou pela compaixão e pela bondade do nosso Deus, e ele pediu perdão e foi perdoado. Segundo Samuel capítulo 12, verso 13 diz assim: Davi confessou a Natã: pequei contra Yahvé. Então Natã afirmou a Davi por sua parte: Yahvé perdoa o teu pecado, não morrerás. Deus perdoou o pecado de Davi
Mas Davi, ele teve a consequência, ele viveu a lei da semeadura, ele orou, ele pediu ao Senhor um coração puro, como nos mostra o texto base. Ele não queria viver na prática do pecado, ele não queria desagradar ao nosso Deus. Ele pediu ao Senhor para ele se compadecer. Salmo 51, verso 1 e verso 2, vamos ver em outra versão que diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Davi, ele sabia que somente o Deus Todo-Poderoso, o Deus perdoador, que tem poder para perdoar pecados e para purificar o homem, e Deus, ele teve piedade, Deus, ele teve clemência, Deus, ele teve misericórdia de Davi. Deus é um Deus piedoso, misericordioso, e também ele é bom. E Davi sabia que o Deus Todo-Poderoso, ele ouvia as orações dele e também respondia. Salmo 69, verso 13 e verso 16 diz: todavia eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti minha petição. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, com tua graça infalível. Responde-me, ó Eterno, pois incomensurável é a tua benevolência. Volta-te para mim com a grandeza de tua magnanimidade. Oh, aleluias! Sabe o que significa magnanimidade? Significa que é a qualidade do que é magnânimo, é generosidade, é benevolente. E Davi recorreu ao amor do nosso Deus, porque o amor de Deus é imensurável, é incomparável. E ele também recorreu à graça do nosso Deus, porque a graça é o favor que ele não merecia, que eu e que você não merecemos, e Davi foi perdoado pelo nosso Deus. Nós somos inclinados para o pecado, essa é a natureza do ser humano. Eclesiastes capítulo 7, verso 20 diz: contudo, não existe um homem tão justo sobre a face da terra, que saiba fazer o bem sem jamais pecar. Paulo, ele nos ensina que dentro de nós existe uma luta da carne contra o espírito, e que devemos viver em espírito para não satisfazermos a vontade da nossa carne. Gálatas capítulo 5, verso 16 e verso 17 diz: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne, porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Paulo está nos ensinando que vivemos essa luta espiritual do espírito contra a carne. Se eu alimentar o espírito, se eu ler a palavra, se eu buscar ao Senhor, me aproximar do Senhor, eu conseguirei viver em espírito. Agora, se eu deixo as coisas de Deus para segundo plano, eu coloco a minha vontade, os meus desejos, eu me coloco em primeiro lugar, eu alimento a carne. E Paulo nos ensina que a nossa mente tem que ser orientada pelo Espírito. Romanos capítulo 8, verso 5 diz: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Nós precisamos buscar ao Senhor em todo o tempo, pois assim não satisfaremos a vontade
vontade da nossa carne e nós poderemos viver andando, sendo guiado, sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus. Muitos andam sendo guiados pelo coração e se esquecem que o coração é enganoso. Jeremias capítulo 17, verso 9 é algo muito importante para você ter isso consciente o tempo todo na tua vida. Vamos ler? Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Não podemos ser guiados pelos nossos corações e sentimentos, pois podemos ser iludidos e podemos agir de acordo com a nossa própria vontade e não segundo a vontade de Deus. Nós não podemos nos esquecer que o nosso Deus, Ele nos conhece profundamente. Jeremias 17:10 diz assim: eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. O nosso Deus nos sonda. O nosso Deus conhece profundamente cada um de nós e Ele quer nos dirigir, Ele quer nos orientar, Ele quer que nós possamos viver em pastos verdejantes e águas tranquilas, mas isso se dá somente através do Espírito Santo, andando em Espírito. Nós precisamos do Senhor para termos um coração limpo e um coração puro. Vamos ver o que existe dentro do coração do homem. Marcos capítulo 7, verso 21 e verso 22 é o próprio Jesus ensinando. Pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Esse é o raio-x do coração do homem. Nós não conseguimos por nós mesmos nos limpar. Nós somos impotentes, como nos ensina o profeta Jeremias. Jeremias capítulo 13, verso 23 diz: pode o etíope mudar a sua pele? Pode o leopardo alterar as suas pintas? Assim também podereis vós fazer o bem, estando tão habituados à prática do mal? Somente o nosso Senhor Jesus pode nos transformar de dentro para fora, assim como Ele transformou a mulher pecadora, a mulher samaritana, Zaqueu, o próprio Paulo e muitos outros. E Davi, ele pediu para o Senhor criar nele um coração puro, pois sem o coração puro, nosso Jesus nos ensina que ninguém verá o Senhor. Mateus capítulo 5, verso 8, palavra de Jesus: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O nosso Jesus nos ensina a importância de termos um coração limpo, um coração puro. E Davi sabia que somente os puros de coração poderão ficar na presença do nosso Deus. Salmo 24, verso 3 e verso 4 diz: quem pode subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro e não se entrega à mentira, nem age com falsidade. É interessante observarmos que Davi acrescenta que pessoas que agem com falsidade e na mentira não ficam firmes na presença do nosso Deus. É necessário termos um coração puro. Davi ainda nos mostra a importância de termos um coração puro e limpo, pois estes receberão bênçãos do nosso Deus. Salmo 24, verso 5 diz assim:
este receberá do Senhor a bênção, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. As bênçãos do Senhor, as bênçãos que Deus tem para nós. E Davi ainda incluiu a bênção da justiça, pois o nosso Deus, Ele é o Deus da nossa salvação, Ele é o Deus da nossa justiça. O profeta Miqueias nos ensina que ninguém é comparável ao nosso Deus. Vamos ver por quê? Miqueias capítulo 7, verso 18 e verso 19 diz: quem é, pois, comparável a ti, ó Deus, que perdoas todos os pecados e não mais relembra a transgressão do remanescente da tua herança? Eis que tu não permaneces irado para sempre, pelo contrário, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas malignidades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O nosso Deus, Ele é poderoso, Ele tem todo o poder para transformar o coração de um grande pecador e não lançar o pecado no rosto de ninguém, pois Ele é misericordioso, perdoador, Ele é amoroso. O nosso Deus, Ele é fiel. O salmista Asaf, ele nos ensina a importância de um coração puro. Salmo 73, verso 1 diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Deus age com bondade para os puros de coração. E o apóstolo Paulo, certa vez, orou pelos irmãos de Filipos para que eles fossem puros e irrepreensíveis. Filipenses capítulo 1, verso 9 ao verso 11 diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Para serem puros, eles deveriam amar, eles deveriam crescer no conhecimento, na percepção, no discernimento e gerarem frutos de justiça. Isto tudo só é possível se estivermos em Cristo Jesus. Eu vou começar a concluir. Para sermos puros e limpos de coração, nós precisamos andar com Jesus o tempo todo. 1 João capítulo 1, verso 7 diz: se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não podemos esconder os nossos pecados de Jesus, até porque o nosso Jesus conhece todas as coisas. Ele conhece até quantos fios de cabelos nós temos na nossa cabeça. Mas nós precisamos confessar a Ele, pois através do sangue precioso nós temos os nossos pecados perdoados. Nós, através da leitura, através da meditação da palavra de Deus, da oração, do jejum, da comunhão com nosso Senhor, nós conseguiremos, através do Espírito Santo, termos um coração puro e mantermos o coração puro e limpo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.